Olá, mais uma manhã neste quadro Café com Reflexão. E antes de a gente começar mesmo a meditação de outra parábola, desta vez a dracma perdida, gostaria de convidá-los a deixarem as suas inscrições, fazer suas inscrições, deixar seus likes, ativar o sininho aí, né? E tecer os seus comentários também, porque de alguma forma isto é de suma importância para que a gente possa ter a certeza de que estamos de fato caminhando por um caminho que agrade a todos, do ponto de vista cristão e esclarecedor acerca de tudo quanto venho falando para vocês durante este tempo. E hoje eu gostaria de falar com vocês e para vocês da dracma perdida. Lucas capítulo 15, versículos de 8 a 10, diz assim: Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Uma das características bonitas do Evangelho de Lucas é que, primeiro, ele é tido como o Evangelho das mulheres, ou da mulher, porque ele remonta toda a genealogia de Jesus, trazendo para o pai de José, no finalzinho, que então, ou para o pai de Maria no finalzinho, e traz esse conceito pai de José. Então o sogro ele traz como pai também, e ele valoriza muito esse conceito, talvez pela própria cultura grega, né? Tem um conceito que a gente chama de ambivalismo, que é da filosofia, então ele vai estar sempre trabalhando com esta proposta também. E aqui Lucas sempre ele vai estar trabalhando com pares. Por exemplo, ele está se referindo, quando se menciona um homem, com muita probabilidade ele se refere também a uma mulher. No primeiro capítulo do seu evangelho, ele está falando de Zacarias e posteriormente está falando de Isabel, sua esposa, que são apresentados. No capítulo seguinte ele fala de José, por consequência ele fala de Maria. Ele fala de Simeão, por consequência ele fala de Ana. Nos capítulos que sucedem, ele vai falar aqui em um período da viúva de Serepta, logo após ele fala de Naamã, o Ciro. Nas parábolas coloca, que é trazido pelo evangelista Lucas, ele coloca do homem com grão de mostarda, junto com a da mulher que adiciona fermento na massa. E a parábola do bom pastor, que é encontrado aqui neste capítulo ainda, não é? No capítulo 15 de Lucas, ele está falando do bom pastor e da ovelha perdida, e em seguida ele está falando da parábola desta mulher, ou da dracma perdida, que encontra uma das suas moedas de pratas perdida. E aí a gente para e tenta perceber, mas será que ele tinha esta proposta dualística, assim, de falar do homem e da mulher? Ou será que ele é um evangelista que, por ser grego, e é aqui um escritor de um dos evangelhos e do livro de Atos, por ser grego, ele foca muito na valorização da mulher? Será que, de alguma forma, ele também não está tentando trazer a proposta da relevância da mulher dentro do reino de Deus, como quando ele está falando dos pecadores, levando para o contexto da prostituta também, não é? E como eu falei para vocês antes, mas aqui quando ele está falando desta dracma, a maioria de nós também tem uma compreensão um pouco equivocada, porque 10 dracmas, não é? 10 aqui é um número fechado do ponto de vista da numerologia bíblica mesmo,
O número completo, nesse contexto, é o número de Deus, mas também a dracma, ao contrário do que nós usamos hoje, uma moeda, seja para receber de um troco, seja para doar no semáforo, para alguém que está pedindo, no contexto desta mulher, uma dracma era uma moeda que ela era usada para enfeitar dentro de um contexto de noivado ou de casamento, e ao contrário de hoje, ao invés de colocar a moeda no dedo, esta moeda enfeitada de prata, ela podia muito bem ser uma moeda que representava o dote para a noiva, mas também ele era tido como uma moeda que usava para o enfeite da noiva no penteado, então podia usar numa diadema ou mesmo num grampo, naquilo que eu sou goiano, então a gente chama de ramona no cabelo, né? E assim por diante. E o equivalente seria, o equivalente a esta moeda seria para nós hoje o anel de noivado, a aliança de casamento, que poderia ser cravejada de brilhantes, mas para aquele contexto a moeda valia mais. Se o noivo fosse rico, ele pegava uma moeda de ouro e ele encunhava nela, kadosh, consagrado a mim, entregava para a moça também. E as casas mais pobres nesse contexto, elas eram construídas sem janelas, que era uma forma de proteção contra o vento, dependendo da região. Israel tem uma característica interessante, porque está no pleno Oriente Médio, mas dependendo do dia, da noite ou da manhã, pode chegar a 0 grau, pode depender da região em que se está falando, pode pegar aí as 4 estações do ano no mesmo dia. Então aqueles que tinham dinheiro faziam a janela com uma proteção, aqueles que não tinham faziam a casa sem janela e junto do teto às vezes faltavam algumas pedras da parede para permitir a ventilação, e o motivo pelo qual esta mulher vai perder esta dracma, e ela vai ter que acender candeias para procurar esta dracma, e ela vem varrendo a casa para tentar encontrar esta moeda de alguma forma, porque então esta moeda tem uma representatividade muito grande do ponto de vista do noivado, do casamento, e se quisermos até usar aqui o conceito da lâmpada acesa, falar do Espírito Santo, não é uma forçação, ainda dá para falar sobre isso também. Estar varrendo, ou então a mulher varrendo a moeda, estando perdido dentro de casa, falando de muitos cristãos que estão perdidos dentro da própria igreja, e principalmente nos dias de Israel, muitos pecadores, muitos transgressores, como publicanos, como os gentios, como as prostitutas que estavam dentro da nação de Israel, tinham uma linhagem de ascendência judaica, mas sobretudo estava perdido. E o contexto desta parábola é propor que, sobretudo, para Deus você tem valor. Se a lei não te valoriza e se ela te exclui, o Evangelho tenta te alcançar. E a misericórdia de Deus te chama para uma realidade totalmente diferente. E assim a gente vai perceber tanto nesta nesta parábola da ovelha perdida, quanto da dracma perdida, quanto do filho pródigo, que de igual modo há um festejar, né? E aqui nesse contexto, principalmente, eu vos afirmo que haverá festa nos céus, é o que Jesus está falando. Então o contexto bem central e bem básico mesmo é a importância que Jesus traz para aqueles que estão desgarrados, para aqueles que são pecadores, para aqueles que estão andando na contramão do Evangelho ou da Palavra de Deus, ou da lei de Deus nesse contexto mesmo, mostrando que Deus, sobretudo, é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, e que, em suma, ele tem sim esta proposta de estar na dimensão próprio Jesus, na dimensão mulher, né? Como a galinha que o próprio Jesus está falando, que traz seus pintinhos debaixo das asas, e ele falando tantas vezes: tentei, Jerusalém, acolher vocês como a galinha acolhe os pintinhos debaixo das asas,
mostrando que Deus tem esta dimensão também do zelo, do carinho, do aconchego, da acolhida, né? E aqui a mulher, na ornamentação que precisa da moeda, a moeda que representa a pessoa perdida, a lâmpada que pode representar com muita facilidade o Espírito Santo mesmo, para trazer às claras o aparecimento da moeda, da pessoa. E aí eu queria deixar isso para você, propondo que olhe para uma alma que está perecendo e não a veja meramente como alguém que está totalmente barrada do reino de Deus, mas olhe para ela com o coração de Deus, com amor, com graça, com misericórdia. Tente alcançá-la na dimensão mulher, varrendo a casa, na dimensão bom pastor, buscando ali pelos campos, pelas montanhas, quando achando, abraçando gostoso e tirando todos os carrapichos, ou mesmo na dimensão do pai que está sempre esperando o filho de braços abertos, não é? Então, Deus sempre traz este conceito da possibilidade em Cristo Jesus, de que em Cristo Jesus nós temos uma outra chance, e esta chance é, sobretudo, há um festejar no reino de Deus, na glória de Deus. E aqui a mulher, ela reúne as suas amigas e chama para festejar com ela, porque aquela moeda havia se perdido e ela achou. Ou seja, aquela moeda tinha uma relevância muito grande. Era uma moeda que poderia ser de um enfeite, né, para usar na diadema ou mesmo na cabeça. Poderia ser uma moeda de um dote, poderia ser a moeda do significado de uma importância de noivado e posteriormente de casamento. E assim, quando Jesus está falando em parábola, ele está pegando coisas do cotidiano mesmo, supostamente simples, mas trazendo valor para tudo isto, para que de alguma forma as pessoas que o ouvissem de época pudessem ser impactados e para impactar a vida da igreja hoje, para não levarmos em nós a mesma proposta dos fariseus, não é? Se é pecador, está fora, se é santo, está dentro da igreja. Porque para Jesus, se é santo, está dentro da igreja, se é pecador também, tem que estar dentro da igreja, porque na igreja, a função da igreja é manifestar o reino de Deus. Na igreja se manifesta o reino de Deus, e se esta gente está dentro da possibilidade do reino de Deus, e o coração vai se aquebrantando, e vai sensibilizando, com certeza a proposta de salvação é uma proposta para estas vidas que perecem também. Com isto, quero deixar esta reflexão, esta parábola da dracma perdida, né? Deixando aí para vocês abraço, beijo na alma, beijo no coração, que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente. Fiquem na paz, amados.